Meus amigos, estamos aqui em mais um momento com o direito e um aspecto muito importante do direito. Através da história do direito, nós percebemos o quanto que a negociação é importante para a evolução do próprio direito. Nos dias atuais, as audiências de conciliação, de mediação, de negociação têm demonstrado o quanto que se exige das partes um conhecimento a respeito de como fazer as duas partes saírem daquela reunião com a sensação de dever cumprido, com a sensação de bem-estar, porque existiu um acordo. Nós sabemos que o grande objetivo do direito é de eliminar o conflito. Por isso, a necessidade de se negociar, de se chegar ao entendimento, de evitar o litígio, de evitar milhares e milhares de processos, as mesas dos magistrados, ocupando seus tempos, quando se poderia, em reuniões prévias, se evitar. Por isso, existem vários tipos de técnicas, de métodos de negociações. A negociação acompanhada da argumentação jurídica. Então, vamos ver aqui alguns princípios de negociação que servem para a área do direito. São 20 princípios. O primeiro princípio, conhecer suas forças e mostrá-las. Conhecer o que pode e o que não pode. E saber como mostrá-las. Saber como argumentar. Respeitar as ideias, os argumentos da outra parte, do interlocutor. Muitas vezes o indivíduo ele parte para a negociação sem saber como vai reagir diante do imprevisto. Isso é comparado, por exemplo, como um vendedor de imóvel. Tem corretores de imóveis que são ótimos para vender fazendas, lotes, apartamentos. Tem gente especialista em vender apartamento de 2 quartos. Tem gente que é ótimo para fazer uma negociação na área trabalhista. Outros na área civil. E outros ainda na área penal. Onde ali mesmo se resolve. Se elimina noites de insônia, de preocupações. Então, conheça as suas forças. Conheça o que você pode e o que você não pode. Seus talentos, suas habilidades. E saiba demonstrá-las, sempre gerando um clima de cooperação. O item 2, ter paciência. Ter paciência não significa ter tolerância. A paciência vai muito além da tolerância. Tolerar é suportar. Enquanto que ter paciência significa reconhecer o tempo do outro. Existe o tempo do vendedor e o tempo do comprador. Se o vendedor quer vender para hoje e o comprador quer comprar amanhã, não vai criar uma negociação, não vai se fechar um negócio. Então, tem que ter paciência. Os grandes negócios exigem a espera, saber compreender o tempo do outro. Sem essa compreensão, podemos perder ótimas oportunidades.
Por exemplo, diante de um conflito, quando se percebe que o outro não está bem naquele dia, então se renova o tempo. A paciência é a arte de perceber o tempo certo para se negociar. Terceiro princípio, gerar confiança no lado oposto. Não é fácil. Mas quando o indivíduo demonstra humildade, boa vontade, se coloca no lugar do outro, a empatia, são fatores que geram confiança. São princípios que geram confiança. É evidente que não é muito fácil gerar confiança. Confiança é mais do que acreditar. Confiança é depositar no outro um crédito. Um crédito de que acredita no outro. Acredita que o outro vai também dar o seu melhor. Então, numa audiência, inspirar confiança, por exemplo, falando a verdade, mas falando a verdade de maneira que não agrida, evitar palavras que possam perturbar a ordem emocional do interlocutor. Técnica 4. Conhecer as necessidades de quem está do lado de lá. Por exemplo, na compra e venda, no comércio. 3 coisas basicamente se exigem no mundo das negociações comerciais. Ou o cliente quer preço, ou ele quer prazo, ou ele quer qualidade. O vendedor vai ter que entender o que ele quer. Se ele quer prazo, vamos trabalhar com os prazos. Se ele quer preço, do mesmo modo. Se ele quer qualidade, também. Se ele quer, ou se ele desejar as 3 coisas, também. O cliente quer um parcelamento em 24 meses, mas a loja só dá 12 meses. Então, vamos pensar sobre isso. Não vai perder a venda por isso. Olha, você quer 12, a loja só oferece 12, você quer 24 meses, vamos fechar por 15? É uma forma de chegar a atender necessidades. O empresário americano sempre pensa assim, o que você quer? Porque se você sabe o que o outro quer, qual a necessidade do outro, fica fácil de negociar. Há muitas contendas judiciais que a parte, mesmo sabendo que não tem razão, só quer causar perturbação emocional no outro. Não, eu quero dar lição para ele. Eu quero tirar umas noites de sono dele. Eu sei que eu não vou ganhar, mas eu só quero perturbar um pouco. E quando você percebe que é isso que a parte quer, realmente isso gera uma certa indignação. Conheça as necessidades do outro para não apenas ganhar uma venda, mas ganhar um cliente. Conheça as necessidades do sistema judiciário de se pedir apenas aquilo que se pode provar. O que o direito quer? O que o juiz quer? Argumentação lógica, jurídica, fundamentada legalmente, mas com provas. A necessidade do sistema dentro do processo, ou do triângulo processual, é da prova. Provas que possam convencer o Estado dos direitos do seu querelante, do seu cliente. Item 5. Saber criar um clima de cooperação. Por exemplo, você vai negociar e pergunta assim, olha, vamos fazer uma coisa? Se eu estiver enganado, você me corrige. Olha, já começa bem, já começa desarmando. Criar um clima de cooperação é realmente focar no grande objetivo. E o objetivo é solucionar o problema, eliminar o conflito e fazer com que as partes se sintam
bem. Então, criar um clima de cooperação para que o diálogo, o argumento, seja bem-vindo. Outro item, que é o item 7. Planejar, exercitar e controlar a negociação dentro de uma sequência lógica predeterminada. Ou seja, organizar, planejar a negociação. Não atropelar etapas. Não atropelar etapas. Por exemplo, uma maneira é saber ouvir. Ouvir o outro. Saber o que, é que o outro quer, não se precipitar. Ouvir e já ter algumas soluções diante das reivindicações, das necessidades, dos desejos e dos objetivos do outro. Quando nós pensamos em realmente colaborar com o outro, a colaboração do outro chega também de forma espontânea. O outro também se desarma. Outro item, 8, tornar suas ideias atraentes. Às vezes você tem uma ótima ideia, mas não sabe como transformá-la numa ideia atraente. Você quer vender um produto, mas você tem que entender que muitas vezes, antes de vender o produto, você tem que vender o sonho. O sonho é atraente. O alívio é atraente. Arquivar aquele processo é algo atraente. Ter paz de espírito é uma coisa atraente. Então, às vezes, nós somos forçados a fazer certas coisas que não queremos. Mas aí buscamos uma ideia atraente. Olha, eu não quero lavar esses pratos aqui na cozinha, mas tá bom, eu vou ouvir uma música, eu vou assistir uma palestra, eu vou, depois que eu organizar a cozinha, eu vou fazer alguma coisa que me cause alegria, vou ver um filme, vou caminhar, vou passear, vou telefonar para um amigo, vou fazer uma leitura. Ou seja, torne uma ideia, a princípio, que não coaduna com a sua vontade, numa ideia atraente. É transformar o limão em limonada. Ah, mas não dá para negociar com aquela pessoa. Mas procure ver naquela pessoa as qualidades dela. Procure ver naquela pessoa as virtudes dela. Então, a ideia atraente nos ajuda muito a argumentar, a negociar, a buscar um entendimento. Transformar o inimigo, o adversário, num amigo, num aliado. Item 9. Sensibilizar quem estiver do lado de lá. Uma vez o escritor Og Mandino e depois um outro escritor, Richard Bach, eles falavam que nós temos que pensar no outro, no sentido de passar bons pensamentos para o outro. Você está conversando com o outro e pensamento simpático está sendo transmitido para o outro, embora o outro nem perceba. Isso se chama técnica de empatia. É emitir bons pensamentos para o outro, mesmo que o outro não perceba. Então, sensibilizar é tocar o coração, é o que se espera de uma petição. Não adianta só fundamentar pela legislação, o argumento, pela doutrina, com a apresentação de provas. Muitas vezes surge a necessidade de tocar o coração do juiz, de mostrar o lado social do seu argumento. Olha, seu juiz, a lei diz isso, mas olha a situação. Olha a questão social. Você está sensibilizando com argumentos sociais o magistrado. Fazer concessões. Há quem diga que dentre todos os princípios, todos, que se fala de negociação, fazer concessão é o mais importante. Saber ceder, ser flexível, não ser radical. Não pode haver uma ótima negociação se as duas partes estiverem
radicais, ninguém cede. Ninguém muda, ninguém se modifica. Ninguém se adapta a novas realidades, a novos contextos. É claro que às vezes não é fácil isso, essa adaptação. Mas é como dizem os biólogos, o animal forte não é o forte, é aquele que se adapta às intempéries da natureza, às mudanças climáticas, geográficas. Então, a todo instante nós temos desafios, nós temos que enfrentar problemas que vão exigir de nós, muitas vezes, só uma coisa: flexibilidade. É como o bambu chinês. O vento vai, ele se dobra, mas não quebra. Mas se ele permanecer impávido, se ele permanecer rígido, ele vai quebrar. E a negociação, o acordo, não vai acontecer. Outro item, 11º, superar impasses com habilidade e equilíbrio, porque pode acontecer um momento que gerou um impasse na negociação. E o impasse é: as partes não cedem. Às vezes é até melhor trocar de advogado. Olha, vai você porque eu não dou conta mais dali, não. Talvez você tenha um jeito melhor de conversar. Porque tem isso também. Às vezes você não tem a energia certa para convencer aquela pessoa sobre o argumento que você quer defender. Já tem outras que geram uma empatia, uma simpatia, que o que a pessoa disser, a outra concorda. Então, muitas vezes se supera o impasse não só pela simpatia, mas também pelo tempo. Dá um pouco de tempo. Olha, agora não tem jeito, eu estou sentindo que a coisa está muito tensa, vamos deixar para a próxima semana, para o próximo mês, para em algum momento, quando os ânimos estiverem mais tranquilos. 12. Ser claro nos pontos de vista. Meus amigos, a negociação tem que ser clara, sem subterfúgios, transparente. E isso gera confiança, isso gera confiabilidade, isso gera empatia. Então, ser claro, explicar realmente. É quase que o momento de ser um professor. Usar da didática da clareza para deixar o outro bem esclarecido a respeito de suas ideias, de seus posicionamentos. Outro item, 13º, ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Porque, muitas vezes, uma única mentira pode prejudicar toda a negociação. Você pode falar 99 verdades com uma mentira, acabou. Aquela mentira que vai ser descoberta acaba perturbando todo o processo de uma ótima negociação. Ser verdadeiro é o princípio básico para a negociação. Mas aquilo que você não quiser dizer, que pode constranger, de repente você percebe que o outro está agindo de má fé. Às vezes não é bom dizer, você está agindo de má fé, vai gerar um conflito maior. A educação cabe em qualquer lugar. Ser verdadeiro não é ser indelicado, porque a indelicadeza também é uma mentira. Está acobertando alguma fraqueza, a violência da indelicadeza. 14. Manter a calma mesmo diante de eventuais agressões. Agressões verbais. E uma das piores agressões no mundo dos negócios, a indiferença. Você quer fechar o negócio e o outro não decide. Não diz sim e não diz não. Quando a pessoa não diz sim, não diz não, e não tem promessa de quando vai vir um sim ou não, está agredindo o outro. E aí que exige a paciência que já falamos antes. Essa paciência vai gerar calma.
vai gerar tranquilidade, até a sabedoria de saber que não é com aquela pessoa que você vai dar certo com aquele negócio. Às vezes, vai ter que chegar o processo até o juiz. Muito bem. O item 15. Conhecer o assunto em todos os sentidos. Os pontos que lhe interessam e os pontos que podem interessar a quem estiver do lado de lá. Dominar o tema. E não é só dominar o tema. Dominar e acreditar no tema. Eu já falei o que o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, como ele age. Antes de tomar uma decisão, primeiro ele tenta entender, buscar justiça nele, fazer seu convencimento, para depois buscar o amparo legal, buscar a legislação, para afirmar, para defender aquilo que a sua consciência considera como sendo justo, justa. Aí vem a pergunta, mas se o indivíduo considera que justiça é de uma forma e não há amparo legal, vamos buscar a lei mais próxima ou vamos fazer uma jurisprudência? Mas é claro que em todos os sentidos o ministro Marco Aurélio defende a obediência à lei. Mas as nossas leis constitucionais, por exemplo, elas são também flexíveis. Há um range, há uma faixa de tolerância, porque foca no cidadão e foca nas necessidades sociais. Uma sentença de juiz tem que ter como pano de fundo, como fundamento básico, o interesse social, o bem-estar social, a eficácia social. Então, eu preciso conhecer o tema, conhecer e se convencer para poder demonstrar segurança e para, inclusive, ajudar o outro com o seu conhecimento. 16º, conhecer o seu interlocutor, com quem eu vou negociar. Quem é a outra parte? E uma técnica para se conhecer o outro, meus amigos, é saber ouvir. Não é apenas escutar. Saber auscultar o outro, perceber o outro. Ouvir com o coração, ouvir com a consciência, para entender a história. Tire do outro as palavras que você quer ouvir, para poder, ao perceber suas necessidades, poder transformar aquele momento de negociação numa celebração, num momento sagrado de relacionamento humano. 17º, cumprir o prometido. Nós temos liberdade para fazer as promessas, mas uma vez prometeu, vamos fazer de tudo para cumprir, não voltar. A não ser por motivo de força maior, por uma razão extremamente inadiável. Então, quantas vezes alguém promete, assina contrato até, e depois desiste? Não é bem isso. Isso gera desconfiança e a quebra dessa confiança faz com que você perca não só o negócio, mas o cliente, um bom relacionamento interpessoal. 18. Registrar por escrito os acordos que fizer. Registrar por escrito os acordos que fizer. Anote. De repente, aquele interlocutor muda, sai daquela empresa, viaja. Mas você tem a ata da reunião. Faz a ata, um documento, um contrato, para que haja um encaminhamento, para que não fique assim, eu falei, não, mas você não falou, você falou diferente. Não, está escrito. E escrever de forma transparente e clara também. O 19, evitar voltar atrás em sua decisão ou proposta. Só fazer isso se houver realmente a necessidade. É o prometer e o cumprir. É o prometer e o cumprir.
só voltar atrás diante de um motivo de força maior, diante de uma grande impossibilidade. E avisar para o outro, olha, eu gostaria muito, mas não é possível por isso. Porque desastres acontecem, imprevistos acontecem, pandemias acontecem, epidemias acontecem, incêndios acontecem, muita coisa acontece. Doenças, enfermidades, que podem fazer que você não cumpra o que você prometeu. E o 20º item, não se deve procurar vencedor ou vencido numa negociação, porque ambas as partes sairão ganhando. Isso em tudo. Todos têm que ganhar. Todos têm de ganhar numa negociação. Se existir um vencedor, é porque há um vencido, um prejudicado, um oprimido. E isso não deve acontecer. Quando o indivíduo chega ao seu objetivo na vida familiar, na vida pessoal, na vida do casamento matrimonial, ele tem que entender que se ele alcança um objetivo e não ajudou o outro a atingir os seus objetivos, ele pode até ter sido vencedor porque atingiu o seu objetivo, mas ele foi um perdedor. Porque ele alcançou êxito em seu objetivo, mas ele não ajudou os outros a também alcançarem os seus objetivos. Eles não alcançaram seus objetivos. A gente vê muito isso nas relações matrimoniais. Quantas vezes a mulher tem seus sonhos profissionais, mas ajuda o marido ali a chegar ao topo, onde ele quer. E depois de algum tempo, ela olha assim e sente o vazio. Principalmente quando ele é ingrato, a abandona. Ela olha e fala, puxa, eu fiz tudo para ele chegar onde chegou e olha o que eu recebi. Amigos, colegas de trabalho, que nos ajudam. Sem o outro, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas nós precisamos ser, para todos aqueles que nos ajudam ou que não nos ajudam, também degraus para que eles possam, ao final da vida, dizer, olha, eu cheguei até aqui, eu ajudei muito fulano, mas ele também me ajudou. Ele também colaborou para que eu chegasse até onde eu cheguei. O bom negócio tem que ser bom para as partes, para os dois lados, porque todos sairão vencendo, sairão vencedores daquele tribunal, daquela audiência de conciliação. Todos nós somos candidatos à grande vitória. E, ao final das contas, a grande vitória não está numa vitória individual, mas na vitória coletiva. A grande negociação consiste na vitória coletiva. Todos unidos para o bem, para o êxito de todos. E é evidente que sempre buscando negociações lícitas. Uma negociação que fere a lei, uma negociação que fere a moral, não é uma negociação, é perda de tempo, é crime, é ato ilícito. A boa negociação, negar negócio, nega o ócio, a improdutividade. Ociosidade não é não fazer coisa alguma, ociosidade é não produzir para o bem. O indivíduo pode trabalhar o dia inteiro e está produzindo para o mal, para o desentendimento. Então, desejo a todos ótimos negócios jurídicos. E até a próxima.